Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Priscila e hoje a gente vai falar sobre os ecossistemas terrestres, tá? Os grupos de seres vivos. Os cientistas agrupam os seres vivos com base em semelhanças no corpo. Os seres vivos podem ser divididos em reinos, filos, ordens, famílias, gêneros e espécies. Como aqui, ó, nesse diagramazinho, vocês podem observar que o reino é maior, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que é a menor, é a subdivisão, tá? A classificação de todos os seres vivos. E aqui a gente tem um exemplo. O cachorro, o cão, que a maioria tem em casa. Ele é o do reino Animalia, porque ele é um animal. Então, os nomes são sempre assim um pouquinho diferentes do nosso, tá? Reino Animalia, o cão. Aí tem o coiote, o urso, o homem, o peixe, o assídio, a minhoca, lobo, raposa, tigre, cavalo, cobra, anfíox e estrela do mar. Por exemplo, tá? Somos todos animais. Aí já passa para o filo. O filo já subdivide, que todos eles aqui tem notocorda. Então, o cachorro tem, o coiote, o urso, o homem, todos que estão aqui nessa linha, tá? Subfilo. Aí já passa para o subfilo vertebrado, vertebrata. O que quer dizer? Que todos têm vértebras, tá? Aí tem o coiote, o urso, o homem, o peixe. Aqui, ó, já não tem mais a minhoca, já não tem mais a estrela do mar. Por quê? Porque eles não têm vértebras, né? Eles são todos pertencentes à classe mamália. Ou seja, como é feita a alimentação deles? É através de leite, tá? A alimentação. O coiote, o urso, o homem, o lobo, a raposa, o cão, tá? Tá em todos, tá? A ordem carnívora, porque todos se alimentam de carne. Aí tem o urso, o coiote e assim sucessivamente. Da família Canidae, que todos têm essa família. Gênero Canis, que pode ser Canis, tarará, aí Canis, tananã, tá? E a espécie da Canis familiares, tá? E o que é espécie? Espécie é o conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. Exemplos: onças pintadas. Onça pintada cruza com outra onça pintada e geram descendentes férteis. Assim como o ser humano, ele cruza com outro ser humano e gera descendentes férteis. Assim como o gato cruza com a gata e assim sucessivamente, tá? São da mesma espécie. Cada espécie recebe um nome científico, composto de 2 nomes, sempre escritos em latim ou adaptados para essa língua, como por exemplo a espécie humana. Ela vem do latim e chama-se Homo sapiens. Homo é homem e sapiens é sábio, tá? E como é que é feita a classificação dos reinos? Por centenas de anos, os cientistas agruparam os seres conhecidos em apenas 2 reinos, animal e vegetal. Porém, com o desenvolvimento do microscópio e o aumento do conhecimento sobre os seres vivos, a forma de classificação mudou. Hoje, a classificação é feita em 5 reinos: reino Monera, reino protoctista, reino fungi, reino animal e reino vegetal. Aí aqui a gente tem o exemplo de cada um, ó. Monera é o menor, tem o protista, o fungo, o animal e o vegetal. Aí a gente vai ver aqui exemplos de cada um, tá? O primeiro é o Monera. Ele é o menor que possui os animais menores, os seres vivos menores, tá? Perdão. São as bactérias, arqueobactérias, eubactérias, eles são seres unicelulares, tá? Aí passa para o protista. São algas verdes que vivem no mar, algas pardas, algas vermelhas, protozoários flagelados, protozoários ameboides. Alguns são parasitas e por isso estão classificados nesse reino, tá? O reino fungi
são os acomicetos basidiomicetos, são exemplos, tá? É aquele cogumelozinho que a gente vê no quintal de casa, tá? O reino vegetal são todas as plantas que existem. Aqui tem os musgos, samambaias, geospermas, gimnospermas, licopódios, equisetales, tá? São os nomes deles. E o maior de todos, que encontra-se o ser humano, é o reino animal. Poríferos, quinidários, plateumintos, molúsculos, anelídeos, equinodermos, insetos, crustáceos, aracnídeos, peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos. Todos os animais se incluem nesse reino, tá? Aí como é que é dividido o ecossistema, tá? Em clima, bioma, e cada um tem o seu ecossistema próprio, tá? O clima de uma região depende de vários fatores. Um deles é a latitude. Quanto mais próxima a região for da linha do Equador, mais quente será. Aqui no Brasil, a linha do Equador passa bem por aqui por cima, perto do Maranhão, tá? Então, as regiões aqui, próximas a essa linha, elas são bem quentes. E aqui embaixo, elas são mais frias. Por isso que aqui é norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Então, no sul é mais frio e aqui nas regiões norte e nordeste e norte são mais quentes, tá? Aí aqui tem exemplos de clima: equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical atlântico úmido, semiárido e subtropical. A maior parte do Maranhão, inclusive a nossa cidade, Magalhães de Almeida, pertence ao clima tropical, ou seja, altas temperaturas, tá? Como a gente já tá se acostumando. Clima. E o que é clima? Clima é o conjunto de condições atmosféricas que se repetem e se sucedem na atmosfera durante os anos. Ou seja, então, o clima não foi feito agora como o tempo. O tempo são 32 graus agora em Magalhães de Almeida. Isso é o tempo. O clima é que o clima é tropical, é mais quente, tá? A temperatura é mais alta, chove menos. Então, isso é uma condição climática, tá? E os biomas brasileiros são grandes áreas caracterizadas por um tipo de vegetação principal, como a gente vai ver cada uma, tá? Ó, aqui tem a Amazônia, tem o Cerrado, tem a Caatinga, tem o Pantanal, tem os Pampas, tá? E a gente vai já ver cada um. A floresta amazônica, ela é considerada o maior bioma brasileiro e a maior reserva de diversidade biológica do mundo. Ou seja, a Amazônia é o pulmão do mundo, existem várias espécies de animais que precisam ser preservadas e cuidadas. Corresponde a quase metade do território nacional. Abrange os estados brasileiros do Acre, Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. O clima dessa região é quente e úmido, e sua densa vegetação é caracterizada pela floresta amazônica com árvores de grande porte. E aqui na foto, como a gente pode observar, as árvores são bem grandes e dá uma sensação de umidade, não é? Ela é toda assim. A Mata Atlântica ocupa a faixa litorânea de norte a sul do país, tá? Engloba a totalidade de 3 estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Grande parte do Paraná e pequenas porções de 11 estados, ou seja, a Mata Atlântica está presente em quase todo o território nacional, tá? Ela também tem que ser preservada, todas na verdade. O clima predominante é tropical úmido, com altas temperaturas e índice pluviométrico, tá? A vegetação nesse bioma é marcada pela presença de árvores de grande e médio porte, formando uma floresta densa e fechada, como esse exemplo aqui na foto. Se vocês observarem, as árvores são bem altas, tem umas mais baixinhas, mas ela aparenta ser bem fechada, entendeu? Aquelas árvores bonitas que precisam de cuidados. Os Pampas. O Pampa é o único bioma brasileiro presente somente numa unidade federativa. Ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul, tá? O clima é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas
E sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas e arbustos e árvores de pequenos portes, tá? Além disso, esse bioma é constituído de amplas áreas de pastagem onde se desenvolvem grandes rebanhos. Por isso que a carne bovina ou a suína, caprina do sul, elas são mais gostosas, mais vendidas e mais apreciadas, porque a região de lá já é predominantemente com gramíneas, entendeu? Então, lá é mais fácil deles sobreviverem, se adaptarem, se alimentarem, por isso se tornam de mais qualidade. O Cerrado. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma do Brasil em extensão. Abrange os estados do Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Além disso, ocupa uma pequena área em outros 6 estados. O clima predominante no Cerrado é tropical sazonal, com períodos de chuvas e de secas, como aqui no Maranhão, tá? Não é? Tem um período de julho a dezembro, que é considerado o período de seca, estiagem, e de dezembro a maio, junho, que é considerado o período de chuvas, tá? Então, o clima aqui da nossa região também é essa tropical sazonal, pode-se dizer, tá? Com períodos de chuvas e de secas. Sua vegetação é caracterizada por árvores de troncos retorcidos. A gente com certeza já viu uma árvore dessa por aqui por perto. Gramíneas, tá? Gramíneas e arbustos. Em geral, as árvores são de pequenos portes e bem espaço. Não é tão fechada como as da Mata Atlântica, nem tão úmida como a da Amazônia, tá? A Caatinga ocupa grande parte da região nordeste do país. Ela abrange os estados do Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Além disso, a presença desse tipo de bioma em pequenas partes dos estados do Maranhão e de Minas Gerais. Típico do clima semiárido, localizado no sertão nordestino. Se vocês já tiverem visto algum documentário sobre o clima, bioma, vocês podem observar que o cacto, ele está presente aqui na nossa região. Então, eles são característicos da caatinga, tá? Apresenta uma vegetação arbustiva de médio porte, com galhos retorcidos e folhas adaptadas para os períodos de seca. E o cacto, como exemplo, mandacaru, ele absorve a água durante os períodos chuvosos e durante o período de seca ele vai liberando. E se vocês tiverem visto alguma coisa sobre os cangaceiros, eles se alimentavam, eles bebiam a água do mandacaru, porque eles sabiam que nele havia uma reserva de água maior, tá? Mesmo no período da seca. O Pantanal, considerado de menor extensão territorial, abrange 2 estados brasileiros, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima predominante é tropical continental, com altas temperaturas e chuvas, de verão chuvoso e inverno seco. A vegetação do Pantanal é marcada pelas gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. Nessa região aqui, uma planta de grande porte ia conseguir ficar em pé? Eu acredito que não, porque a área ela é alagada, como vocês podem observar. Ela é muito úmida, então o solo não seria tão favorável para que árvores de grande porte se fixassem. Como se a gente fosse construir uma casa aqui, ela não ia manter uma tão boa estrutura quanto numa área mais seca, tá? Nem pode, tá? Construir nada numa região dessa, porque ela tem que ser tanto preservada como cuidada, porque ela é um dos biomas mais importantes do país. O nome desse bioma remete às regiões alagadiças presentes, como aqui na foto, ó. Pouca área de vegetação, muita área alagada. Em cada área dessas aqui tem plantas também dentro, tá? Ou seja, são chamados de pântanos, tá? Por isso que remete o nome Pantanal. Mata das Araucárias.
A Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais corresponde a uma mata de transição brasileira e está situada no bioma da Mata Atlântica. Ela ocupa parte dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Recebe esse nome uma vez que a região está repleta de pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, conhecido como araucária, como essas plantas enormes aqui da foto, com poucas folhagens, tá? Entre os animais, há várias espécies, como o sabiá, a gralha azul e o tatu. E a nossa Mata dos Cocais, ela está presente na nossa região demais, porque o Maranhão tem boa parte dessa área, tá? É considerada uma mata de transição, porque ela está entre a Mata Atlântica, o Cerrado e a Floresta Amazônica. O clima dessa região varia de acordo com o local. Possui inverno seco e verão chuvoso. Está localizado no Planalto do Maranhão, Piauí, ocupando parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará e o norte de Tocantins. O nome desse ecossistema aponta para a presença de muitos cocais, onde o extrativismo vegetal é a fonte de renda de muitas famílias. Da flora desse rico ecossistema, 2 tipos de palmeiras se destacam, o babaçu e a carnaúba. E aqui na foto a gente tem um exemplo do babaçu. Ele é bem lindo, delicado, e dá para fazer óleo, tanto do babaçu quanto da carnaúba. Dá para aproveitar a fruta, fazer de tudo que vocês imaginarem. Ele está sendo estudado e merece ser preservado. Por quê? É o marco da região do Maranhão. Essas árvores, acredito que vocês já foram na Lagoa do Bacuri e já avistaram muito dessas árvores em toda essa região aqui. Aqui em casa, aqui no terreno da minha casa tem. E é muito lindinha, delicada, tem que ser cuidado, tá? E a nossa aula de hoje foi sobre isso. Obrigada. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem que eu estou disponível.